Vamos para a parte da análise gráfica, análise técnica, né? Análise técnica. Bom, é uma escola, pessoal, que eu gosto muito, que eu já ensino desde 2007, já escrevi muito, já estudei muito. Da análise técnica eu parti para várias outras vertentes, traders quantitativos, inteligência artificial, né? Programação de algoritmos para fundos, roteamento de ordem automático na Bolsa de Valores. Então foi dali que eu comecei a gostar do negócio, né? Então, a gente tem que olhar a análise técnica como uma ferramenta para compra e venda. Tá? Ela é um gatilho de compra e venda. Ela vai mapear entradas e saídas, né? Então, o mercado, pessoal, ele é muito difícil de ser previsto, né? A gente não consegue prever o mercado. O que a gente consegue, junto com a análise gráfica, é a gente traçar estudos que, se passar daqui compra, se passar daqui vende, né? Sem tentar prever o futuro, né? Vamos tentar prever o futuro, a gente não é a mãe de Ná, né? Para ficar tentando prever o futuro, né? Mas se passar dali compra, se passar daqui vende. Então é isso, tá? Fazer movimentos repetitivos, eu não concordo, tá? Que a análise técnica ela tenta prever movimentos repetitivos, padrões. Ele até tem alguns padrões que eles respeitam por causa de volume, por causa de comportamento de massa, né? E isso a gente vai ver no curso, ok? Mas vamos usar a ferramenta como gatilhos. Se a gente pensar nela como gatilhos, eu acho que vai ficar mais fácil, tá bom? Da onde nasceu? Nasceu de Charles Henry Down, tá? Grande parte da... Ele tem parte do nome batizado ali no Dow Jones, tá? Ele tinha uma coluna, né, no Wall Street Journal, que ele colocava suas análises e ele foi praticamente o pai da análise técnica, dos princípios técnicos como a gente vê hoje, né? Os princípios de Down, tá? E esses princípios são muito interessantes, apesar de, putz, o cara já ter morrido faz um tempão, esses princípios ainda estão vivos dentro do mercado, e na hora que a gente começar a falar deles, vocês vão perceber que fala, pô, realmente vou começar a ver o mercado de uma outra forma, tá? Então, a primeira coisa que Dow diz é a seguinte, ó, os índices descontam tudo, exceto os atos de Deus. O que significa isso? Ele diz que tudo está no gráfico, tá? Todo mundo que está querendo comprar, todo mundo que está vendo vender, forma aquele gráfico e tudo pode ser previsto, tá? Exceto o quê? Tsunami, né? Torres gêmeas desabando, né? Explosão de alguma coisa, uma catástrofe. Isso a gente não consegue prever no gráfico, tá? Mas a gente teria como prever alguns outros movimentos. Então, esse seria o primeiro princípio de Down, tá? A coisa importante, pessoal, do primeiro princípio é o seguinte. A gente tem aqui um tsunami no Japão, tá? Então você vê o tsunami, não foi previsto, estava aqui em cima, o mercado trabalhando normalmente, veio a porrada, né? E aí o que acontece? O mercado ele vai tentando voltar para o seu movimento natural. Ele dá aquela paulada, mas depois ele tenta sincronizar e dali ele vai embora, tá? Então é isso. Esse seria o primeiro princípio. O segundo princípio, as três tendências do mercado. Down dizia que é o seguinte, a gente tem uma tendência primária, que é uma tendência de muitos anos, uma tendência secundária, que é uma tendência de alguns meses, é uma tendência de médio prazo, e uma tendência terciária, que é uma tendência de alguns dias, que ele é uma tendência de curto prazo. Tá? Então, ele dizia que a gente tem essas três tendências no mercado. Então, para a gente entender melhor, veja aqui esse gráfico aqui. Desde 1931, o Dow Jones ele sobe demais. Então a gente sabe que de 31 até hoje, ele mais subiu do que caiu. Por isso que eu sempre brinco. Se alguém perguntar para você como vai estar a bolsa, responda que ela vai estar na alta. Porque acertar na alta é muito mais negócio, é muito mais fácil, né? Porque a primária é de alta, ok? Mas, voltando aqui. Tendência primária, longo prazo, mais sobe do que caiu. Então são vários anos subindo. Então, Dow diz que essa é a tendência primária. Aí dentro, vou voltar aqui, dentro desses movimentos de preço, a gente tem alguns meses de baixa. A gente tem alguns meses durante aquele
monte de anos, aqueles vários anos, a gente tem alguns movimentos de baixa, certo? Eu isolei aqui para a gente ver. Então a gente pode dizer que a gente tem uma secundária de alta também, tá? A gente tem uma secundária de alta. Tá? Mesmo dentro daqueles movimentos, a gente tem uma outra tendência dentro dela, secundária de alta, certo? E dentro daquela outra tendência, a gente tem algumas outras de baixa. Tá vendo? Então, nesse caso, a gente tem uma secundária de alta, a gente tem uma primária de alta, e se a gente isolar esse período por como alguns dias, a gente tem uma terciária de baixa aqui, certo? Ok? Isso aqui tem que ficar bem claro, tá, pessoal? Então, toda vez que vocês olharem o gráfico, vocês vão olhar a tendência mais longa. Quantos anos tem? A gente vai traçar uma LTA, vocês vão aprender isso. Depois, dentro daquele movimento, tá? Durante muitos anos que a gente teve alguns movimentos de baixa, e depois a gente teve mais movimento de baixa dentro daquela secundária. Então, a gente teve vários anos, alguns meses e alguns dias, tá? Para que a gente precisa disso? Se você é um investidor de longo prazo, você é um investidor de médio prazo, a tendência primária e a tendência secundária são tendências extremamente importantes para você. Você não pode comprar um ativo que está em primária de baixa, que ele está caindo. Né? É muito mais lógico e mais seguro você comprar um ativo para longo prazo, que a tendência de longo prazo dele é de alta. Né? Agora, se você é um investidor de curtíssimo prazo, você vai olhar a tendência terciária, né? Que é uma tendência mais curta. Tá? Nesse caso, se a tendência mais curta estiver subindo, ótimo, você pode comprar, ali fazer uma operação rápida. Né? Se estiver caindo, você também pode fazer uma operação de venda descoberta. Mas a partir de hoje, pessoal, nós vamos ver primária, secundária e terciária. Outra coisa, pessoal, que a gente pode fazer é utilizar as tendências como filtro. Muita gente faz isso, tá? Filtra as tendências e usa só como filtro. Como é que seria isso? Imagina o seguinte, se você quer operar no curto prazo, tá? E a sua tendência terciária é de alta e a secundária é de alta, tem duas tendências que estão de alta. Então, nesse caso, a venda descoberta, ou seja, você ganhar apostando que a bolsa vai cair, no filtro diz que você não pode fazer, porque as duas tendências acima estão em alta. Então, você não pode vender descoberta, você só pode comprar. Tá? Então, o que seria isso aqui? A gente tem uma tendência de alta, certo? A gente tem uma tendência de alta aqui. Dentro deste período, ela está subindo. Então a gente tem um filtro de tendência. Aí, isolando, pegando este quadrado e ampliando, a gente tem isso aqui, ó. Como aquela tendência anterior era de alta, a gente não pode vender descoberto apostando na baixa. Então, por exemplo, nesse caso, não podia vender descoberto aqui, só podia ter comprado. Não podia vender descoberto, não podia vender descoberto, não podia vender descoberto, não podia vender descoberto. A gente só poderia operar comprado. Tá? Então, compraria, né? Compraria. Então, você está usando a tendência maior para filtrar a tendência menor. Tá? É um filtro muito utilizado por vários traders. Tá? Subiu, a tendência secundária subiu, por exemplo, na terciária eu só vou fazer compras, não vou fazer vendas descobertas, ok? Então, o que acontece com alguns operadores, pessoal? Eles gostam de operar o caos, eles gostam de querer acertar aquela ação que sobe, eles gostam de querer acertar repique. Repique é quando o mercado cai, ele vai fazendo zigue-zague, e nesse zigue-zague ele tenta pegar a hora que o mercado sobe para desabar de novo, né? Então isso chama repique. Tá? Então, o importante é a gente operar sempre a favor da tendência, não contra ela. A nossa probabilidade de acerto é muito maior quando a gente vai a favor, ok? Mesmo porque, pessoal, quando a gente está indo contra a tendência, a gente tem o nosso objetivo e o nosso stop. Quando a gente está
a contra-tendência, até essa relação precisa mudar, ela precisa ficar mais curta, porque os movimentos são mais curtos. Enquanto o movimento de alta, da tendência principal, ela é maior, né, os movimentos de baixa são mais curtos. Então você tem que diminuir um pouco a sua relação de stop. Tá? Terceiro princípio, pessoal, as fases do mercado de alta e de baixa. Isso é uma coisa muito legal, quem está no mercado já faz tempo, sabe identificar o que são como é que o mercado é um ciclo. Para ele dizia que o mercado é um ciclo, tá? Um ciclo de alta e um ciclo de baixa, que tem dentro de cada ciclo 3 fases. Então, o mercado de alta, a primeira fase, ela é impulsionada por investidores mais qualificados. Então, os mais qualificados veem que o mercado está com uma valorização, está subvalorizado, né, que pode ser comprado, que o preço está bom, ou por qualquer outro aspecto, eles começam a comprar. Tá? Compram bastante, começam a comprar aquele valor como eles estão comprando, né, o preço vai começando a subir, né, o preço vai começando a subir, vai chamando a atenção de alguns outros investidores que são um pouquinho mais, vamos dizer assim, espertos, né, do que o pessoal que vai entrar na terceira fase. Eles começam a entrar na segunda fase, começa aquele movimento mais acentuado ainda, então mais gente entrando, mais gente comprando, o preço continua subindo, né, vai subindo de forma exponencial, assim, violenta. Aí chega na terceira fase, que é aquela fase que entra os investidores menos qualificados, que eu chamo de fase Ana Maria Braga, né? Que é quando a Ana Maria Braga senta e começa a falar de ação. Né? Quando em todo lugar que você vai o pessoal está falando de ação. É quando sai na Exame milionários da Bolsa, né? Quando começa a sair um monte de matéria de Bolsa de Valores. É aí que está a terceira fase. A terceira fase é uma fase perigosa, é uma fase que as pessoas estão comprando praticamente num topo. É quando a bolsa se torna popular. Infelizmente, é isso. Tá? Aí depois, o que acontece? O pessoal que está lá, que comprou na fase 1 do mercado de alta, começa a vender para essa galera que está entrando na terceira fase. A pressão vendedora começa a pegar, porque os caras têm muito dinheiro. Começam a vender ali, aquele preço começa a ceder. Né? Aí começa a fase 2, o pessoal começa a ficar tenso. Opa, será? Eu acho que eu cometi um erro. Estou equivocado. Vou começar a sair. O pessoalzinho mais esperto ali na fase 2 começa a vender também. O mercado começa a desabar. O pessoal da fase 3 fica tenso. Praticamente aquela galera que comprou lá no topo vai assumir um prejuízo de 40%, 50%, 60%. Aí o que acontece? Fase 1 de novo, mercado de alta. O pessoal acha que está desvalorizado, compra de novo o mercado e aquilo continua num ciclo de alta, de baixa e a fase continua. Né? Aí, só para exemplificar, como é que faz para a gente saber que fase que nós estamos? Né? Primeiro a gente precisa rastrear o dinheiro esperto. O dinheiro esperto são os estrangeiros. Os estrangeiros são aqueles caras da primeira fase. É eles que movem a bolsa. Tá? Eles que movem a bolsa. Quando o estrangeiro vai embora e só fica a pessoa física, a cagada está feita. Aí é a cagada, e tem como provar, porque se você olhar no fluxo de investimento, que a gente vai mostrar daqui a pouco, é aí que você vê que essa fase realmente ela existe. Tá? Então, aqui a gente tem a gente tem a terceira fase, a gente começa a primeira fase de alta, a segunda, a terceira, a fasezinha da Maria Braga aqui, depois começa a baixa, fase de baixa, a terceira fase, primeira fase, e isso vai fazendo zigue-zague e a coisa continua eternamente, né, até alguma coisa mudar. Tá? Mas, enfim, voltando aqui, pessoal, eu não tenho como não falar, né, de uma pessoa que lá no começo inspirou muito a gente, né? Tem amigos meus que estão comigo até hoje, e quem foi praticamente o cara que difundiu a análise técnica no Brasil, chama Márcio Noronha. Tive o privilégio de conhecê-lo. Né? Ele é um cara que trouxe muita literatura para o Brasil, traduziu muita coisa, né? Porque a gente não tinha livro de análise gráfica e o brasileiro não tem inglês. Né? Então, ele traduziu muita coisa, ele deu um passo, ele faz uma revista que chama Revista Time, tá? Que era uma revista espetacular. É um cara que faz essa revista há tantos anos, há muitos anos. Eu recomendo fortemente que
todos entrem na Time, baixe a revista. Tá? Lá tem um negócio muito legal, que é o fluxo de investimento, que ele calcula assim, sempre, é chato, é muito chato calcular, tem que baixar BDI da bolsa, tem que colocar numa planilha, a bolsa tira depois de um tempo, ou seja, se o cara vai viajar e o cara esquece de fazer o download, ele perde aquele dado. Então o cara é o guardião de tudo isso, e tem outras pessoas que estão com ele aí, ajudando a revista, um amigo meu chamado Paulo Caldas, pô, cara, gente boa demais, o cara manja muito de Fibonacci, de ondas de Elliott, é fantástico. Então tem algumas pessoas boas que a gente precisa lembrar sempre, porque eles são muito especiais aqui para a nossa análise gráfica, aqui para a nossa escola gráfica brasileira, né? Mas voltando aqui, pessoal, e obrigado aí, Noronha, viu, por tudo. Vamos lá. A gente teve aqui um fluxo de investimento estrangeiro. Então, em preto a gente tem fluxo de investimento, que é a grana dos estrangeiros, tá? Trocando em miúdos é a grana. Então a gente vê que quando esses caras começam a comprar, a acumular, a bolsa sobe. Quando esses caras começam a distribuir, a bolsa desce. Tá? E em outro lado, a gente tem completamente na contramão a pessoa física. Lembra que eu falei da Ana Maria Braga na terceira fase? E quando tem pessoa física que a cagada está feita? É aqui. Os caras completamente na contramão. Tá vendo? Ó, o fluxo cai enquanto o negócio sobe, o fluxo das pessoas físicas sobe enquanto a bolsa cai. Então, se a gente começar a olhar, institucional também é a mesma, praticamente a mesma merda, porque é fundo de ação, entendeu? Institucional é isso, resumindo, entendeu? Então, enfim, do mesmo jeito aqui a gente vê a bolsa caindo e institucional comprando. Mas, enfim, recomendo que a gente comece a rastrear o dinheiro esperto, que a gente comece a ver aonde está a mão forte do mercado, onde os estrangeiros estão e quando eles começam a comprar e quando eles voltam. Tá? Isso a gente tem que olhar.